Oi, oi, estamos ao vivo novamente por aqui. Vamos lá fazer uma nova tentativa. O Instagram tá notificando. O Instagram tá notificando aí que a gente voltou aqui. Opa, Lélia, beleza, agora acho que vai dar certo. Deixa eu. Oi, Lélia? Oi, tudo bom? Tô te ouvindo. Ah, Agora sim. meu Deus, que bom, né? Se soubesse, tinha ligado Maravilha. tudo isso antes, link e tudo mais, entendeu? Mas enfim, desculpa. Imagina. Vamos lá, vamos embora Vamos aqui lá, pelo vamos embora. Instagram. Vai Isso. dar tudo certo. É, vai mesmo. E começamos um pouquinho mais tarde aqui, mas não tem problema. O pessoal está É, chegando aí. é, Digam nos comentários se vocês estão ouvindo bem, estão vendo bem a gente também, né? E olha só, o tema de hoje, então, dessa live foi engraçado, porque a gente saiu aí de uma maratona de lives, né? Falando sobre maternidade, né? A gente recebeu aí mães de que tem 1 até 11 filhos, foi uma maravilha. E aí, conversando com a Lélia, né, a gente, né, pensou isso, assim, né, nossa, mas e tem mães, assim, que passam por essa situação. Tá cortando a minha cabeça? Opa, deixa um pouquinho mais para trás. Tem mães que passam por essa situação que é justamente, né, dessa espera, muitas vezes, de que o filho não chega, né, ou uhum, então passa por situações de perda, passa por essas situações, né, acaba descobrindo aí uma infertilidade de um dos dois, ou do marido, ou da esposa e tal. Então, são situações que acontecem, e por que não a gente falar um pouco sobre isso e como superar, né, esse uhum. tipo de situação. E se você me permite, Lélia, antes aí da gente se apresentar e tal, eu estava olhando um livro aqui, que é um livro muito interessante, que até indico, né, para muitas, que é esse aqui, né, O Amor que Dá Vida. Ah, É um livro excelente, né? E uhum. ele tem um poema que uma mãe escreveu, uma mãe que enfim, teve aí uma filha não nascida, né? E eu achei tão profundo, tão bonito, que eu queria começar a live com esse poema. Sim, Eu vou ler interessante. então para vocês. Olha só, diz assim: só naquelas poucas semanas. Durante aquelas poucas semanas, tive-te comigo, e parece-me muito pouco tempo para que mudasse profundamente. Naquelas poucas semanas cheguei a conhecer-te e a amar-te. Puseste a tua vida em minhas mãos. Oh, que vida tinha preparado para ti! Só naquelas poucas semanas, quando te perdi, perdi uma vida de esperanças, planos, sonhos e aspirações. Uma parte do meu futuro simplesmente desvanecida durante a noite. Estiveste só naquelas poucas semanas, minha pequena. Entraste e saíste da minha vida demasiado cedo, mas parece que era todo o tempo de que precisavas para fazer a minha vida muito mais rica e dar-me um vislumbre de eternidade. Que Nossa. lindo, né, Lélia? Muito, muito profundo, super profundo. Profundo demais, assim. Então, eu Uhum. queria começar a live com esse tom, assim, né, de profundidade, porque acho que a gente vai tratar, assim, de assuntos bem Uhum. desse nível, assim. Então, para a É. gente começar, Lélia, se apresenta para o pessoal aí, às vezes Tá, tem gente que não te conhece ainda, do teu tá. trabalho e tal. Tá certo. Então, eu sou Lélia, psicóloga e psicóloga há alguns anos já, né? Não tantos assim, mas há alguns anos. E, enfim, trabalho em Curitiba com atendimento presencial, tenho consultório particular e também atendo online, independente desse período aí que nós estamos, já atendi online para pessoas de outras cidades, né? Que às vezes psicólogo é uma coisa muito íntima, né? Muito pessoal, né? Não dá para ir no mais perto, no que, enfim. Então eu abri esse caminho no Instagram, através do Instagram, e as pessoas me solicitaram atendimento, então abri essa possibilidade de atendimento online. Faço muitos atendimentos online, é metade online e metade presencial. Trabalho Olha, com, eu atendo muito porque eu fiz especializações importantes na área de família,
Por isso que o meu Instagram é voltado para a família, para casamento e educação de filhos, né? Ele é todo Uhum. voltado para isso. Eu tô muitas informações, orientações, porque esses estudos que eu fiz e o material literário que eu tenho é muito amplo, muito rico, muito profundo, né? Ele é completo, tá? Então eu trabalho para isso, para as famílias. Tá bom? Muito bom, Lélia. E olha, a gente entrando já no nosso tema aí de hoje, né? Então, a gente conversava antes que você passou por essas perdas, né? Uhum. E passou também por esse processo de superação, né? Nesse livro aqui, O Amor que Dá Vida, a autora ela cita uma fala de uma mãe que diz algo bem interessante, né? Ela fala assim: sofrer um aborto é realmente algo muito confidencial, porque acontece de repente e com frequência em casa, né? Isso. Então, não há certificado de óbito, nem consta em nenhum cartório que um filho vosso, alguma vez existiu. É bem Uhum. profundo isso. É. E eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória, né, Lélia? Como é que Uhum. foi essa trajetória de tentativas e perdas É. e Tá. como que foi isso? Tá. Então, gente, eu tive 4 perdas, não menos, hein? Uma no ano, outra no outro e 2 no terceiro ano, tá? Eu casei e engravidei. No ano que eu casei, eu já engravidei. E as 4 perdas, elas ocorreram no primeiro trimestre. Isso significa que a evidência do aborto é má formação do feto, né? Do embrião, né? E perdi. A primeira eu perdi, fiquei meio assustado. Falei, não, mas é primeiro, vai que sofri profundamente nos 4. A dor da perda do aborto é uma dor que eu digo que ela é funda e aguda. É uma facada, assim, é um negócio assim que vai na alma, né? Perder um filho, na verdade. Apesar de que você não conheceu, não teve a parte física e tudo mais, mas é um luto, tá? De qualquer maneira, é um luto. E aí nós fomos sofrendo, meu marido mais reservado, ele aliás, achava que era vontade de Deus, eu perguntava e realmente era vontade de Deus, foi para a segunda perda. Então, essa frequência de perder durante 3 anos é que é muito dolorida, porque você perde o primeiro e espera que então, o segundo vai dar, porque o primeiro não deu, mas o segundo vai dar, né? E o segundo não dá. Aí você perde, não, mas então o terceiro, com certeza que o terceiro vai dar. Nossa, absoluta, eu sou mulher, eu sou fértil, né? É diferente de não poder engravidar. Eu sou fértil, ouvi Uhum. o coraçãozinho bater, tinha enjoo, tudo muito normal, né? E aí não, entendeu? Daí, nossa, no terceiro, eu cheguei em casa, eu acho que eu entrei no meu quarto. E eu chorei alto, chorei que nem criança pequena. Meu marido não estava aqui, estava viajando. Chorei, 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 chorei. Depois da perda, ainda tem o fato de que você tem que ir numa maternidade, no hospital, fazer a curetagem, né? E Uhum. normalmente eu ia numa maternidade, quer dizer, tem um monte de chorinho de bebê, mãe saindo, mãe entrando, né? Com aquele barrigão, e eu naquele vazio, né? Entendeu? Então é sofrido. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu comecei naquela época a entender o sentido do sofrimento, entendeu? Quanto que a Uhum. dor faz sentido, ela não é vazia, morna, fria, inócua, tá? Ela tem um sentido, né? Então eu ficava oferecendo. E quando eu estava grávida, eu rezava para todos os bebês quando crescesse tivessem alguma vocação, porque para mim parece que ter vocação é sinônimo de felicidade, entendeu? Nossa, encontrou o seu eixo, essa estrutura, e daí vai até morrer, né? Morre feliz ainda por cima, né? Mas, então, assim, cada filho é muito único, né? Você não perde um, não. Tá, tudo bem, vem outro, não. É 4, tá? Na conta são 4, né? Que, para minha religião, eles estão no céu, né? São vidas, foram vidas, né? Só que Uhum. não, eu não pude estender a biografia deles, eu não pude acompanhar uma história daquelas 4 Uhum. crianças. Eu também não soube se era menino ou menina, não deu para saber, que eram as perdas no primeiro trimestre, né? De vez em quando Sim. me pegava sonhando, nossa, mas se tivesse sobrevivido, teria 4 anos, 5 anos, 12 anos, Uhum. né?
E aí, o que será que seria? Menino, menina? Seria estudioso? Não seria? Seria obediente? Não seria? Mas eu falei, não, Lélia, isso lá no início mais, tá? Mas daí eu pensava assim, não, mas já não ocorreu. Não estava previsto uma história contínua. Foram vidinhas, né, que foram ceifadas. Nem foi antes do tempo, foram ceifadas na hora, porque com certeza foi a vontade de Deus. E eu fui me ajustando. Uhum. Tive as tristezas profundas, bem objetivas, porque é motivo de profunda a tristeza. A palavra é essa, tristeza parece que nem tem outra, né? Que é o luto. Uhum. Mas depois eu fui me refazendo. Sim. E essa coisa que você falou do sentido é algo que faz muito sentido, né? Porque eu penso que cada perda ela traz um grande ensinamento para a nossa vida, né? Uhum. Eu particularmente também passei por uma perda na minha primeira gestação, né? E a gente brinca aqui em casa, né? A Giana fala que é o irmão mais velho dela, Uhum. que hoje estaria com 10, 11 anos, eu acho que estaria nessa faixa etária. Uhum. E, e sempre tem um sentido mesmo, um ensinamento. E para mim, por exemplo, eu tive essa perda na minha primeira gestação, e foi ali que os meus olhos se abriram para essa questão da abertura à vida, porque até então eu tinha muita preocupação com, Uhum. meu Deus, né, tem que ter isso, tem que ter aquilo, trabalho e tal, tudo antes de ter filho, né? E É. a gente engravidou, foi por acaso, Uhum. e não foi assim, digamos que Super planejado, assim, uhum. é, e aí e aí aquilo despertou em mim a Uhum. maternidade, Uhum. sabe? Falei, nossa, eu quero ter filho, Uhum. né? É. E abrir os meus olhos, assim, né? Sei. E é Uhum. isso, assim, é bonito a gente pensar que havia motivos para, mesmo essa curta vida desse filho, Isso. havia um motivo, né? É. Houve motivos para a vida, houve motivos para a morte, né? Isso. E eu queria ouvir de você, assim, o que que houve, o que que mudou em você, né, como mulher, como Uhum. pessoa, a Uhum. cada perda, assim, o que que você percebeu? Tá. Bom, eu percebia. Bom, eu sofria e mas a minha personalidade não é de ficar muito no, embaixo na tristeza, entendeu? Então eu Uhum, levantava assim, eu sofria 10 dias, uma semana, 10 dias, aí eu levantava. E eu, claro, eu valorizava a vida e criança. Até hoje, antes eu nem sei se eu era tão ligada em criança, mas de repente eu fiquei muito afeiçoada à infância, né? Principalmente a infância. E comecei a valorizar vidas, pessoas, almas, entendeu? Todas as pessoas, assim, nossa, como vale, nossa, a caixa do supermercado, como vale o mendigo, como vale a empregada, né? Como vale um pai, uma mãe, o cidadão comum, né? Acho que tinha, não sei, teve uma Olimpíada aí que tinha tanta gente, nossa, quantas pessoas valiosas, entendeu? Então, comecei a valorizar muito a pessoalidade, tá? A importância, uhum, o valor de cada pessoa diferente, sem fama nenhuma, né? Sem poder, sem inteligência, sem riqueza, tanto faz, entendeu? Comecei a ver o mundo dessa maneira. Comecei a revalorizar, ver com olhos mais brilhantes quanto cada um vale, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, do planeta. Assim, isso que me trouxe à tona as minhas perdas, entendeu? Mas eu também comecei a ver a parte espiritual da perda, que é o perder, sofrer e oferecer. Então, oferecia para várias uhum, coisas grandiosas, assim, do mundo, né, das pessoas, entendeu? Para muitas coisas. E, e eu me acalmava. Na verdade, eu me acalmava depois de oferecer, né? Mas quando chegou na quarta, daí eu dei uma baqueadinha, sabe, assim. E eu sim. queria mais. O médico falou: você continue tomando ácido fólico, porque você não é inferno, você vai engravidar. Você vai engravidar daqui 2 meses. Mas daí eu não engravidei mais, né? Entendeu? Olha, É. Então, assim, daí não teve mais como. Aí eu queria adotar, queria muito adotar. Mas o meu marido não quis, né? Não quis, não quis, e quando adotar. Então ficamos sem adoção, entendeu?
Uhum. Mas, enfim, passou. Então, assim, o que eu acho interessantíssimo de dizer é que as pessoas, as mulheres, não fiquem fixadas no que não tem, entendeu? No que, na Uhum. perda, no que não conseguiu. Porque isso não significa fracasso nenhum, tá? Nenhum, zero, Sim. entendeu? É uma realidade que acontece, acho que desde as primeiras mulheres que existiram, vai continuar existindo até as últimas mulheres da humanidade, com algumas, né? Com algumas. E isso sempre quer dizer alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, assim, você pode exercer a maternidade a hora que você quiser, por incrível que pareça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também não, eu perdi minha mãe cedo, com 6 anos. Eu era mais velha. Eu tinha Uhum. 6, um irmão de 4, irmã de 2, 2, 4 e 6, entendeu? E eu perdi a mãe com 6 anos, eu era mais velha, meu Deus do céu, né? Daí, nossa, eu assumi já, eu acho que eu já sou colérica, sou meio mandona, Sim. sou meio, né? Assumi, de repente eu amadureci assim, né? Meio antes da hora, tá? Para cuidar, tinha aquela coisa de cuidar. Meu pai fala até hoje: você me ajudou a cuidar dos seus irmãos, entendeu? Né? Depois ele se casou, mas que eu ajudei a cuidar dos irmãos. Então, essa maternidade toda mulher tem. As religiosas, as Uhum. que não se casam, as que se casam e não têm filhos, ou porque não podem, ou porque não querem. Existe uma maternidade toda mulher. Tá? E dá Sim. para ser exercida em várias circunstâncias, tanto as informais, as sociais, com quem você se relaciona, como às vezes de uma maneira mais sistemática e mais estruturada, como numa instituição, né? Como um serviço Uhum. voluntário. Você tem mais tempo, mais energia, né? E você tem até pelo sofrimento das perdas uma certa capacidade, uma maturidade, entendeu? Você se estrutura um Sim. pouco, você se forja, fica mais fortinha de ter sofrido muito, entendeu? Porque Uhum. quem sofre, passa pelo sofrimento, tem que ultrapassar o sofrimento, né? Uhum. É saudável ultrapassar o sofrimento e chegar num patamar que você tem que ser feliz e plena, entendeu? O contrário disso é estar lá estacada numa tristeza que não passa nunca, Uhum. né? Então, Uhum. até para exemplificar, eu conheci uma família, uma mãe, pai, 2 filhos, adolescentes, e ela me dizia, nossa, ela me contou que ela não fazia mais Natal porque ela perdeu a mãe perto do Natal há 12 anos. E nunca mais fez Olha. festa de Natal na casa dela. E ela era meio Nossa. tristonha, arcada, e aí os 2 filhos andavam com ela arcados, com aquela mesma cara de tristonhos, entendeu? Então, isso é não ultrapassar. Provavelmente ela vai levar por muitos anos, e ainda por cima, né, passou para os filhos uma coisa que não é vida. E nós estamos na vida, entendeu? Sim. Então, eu lembro que eu ficava uns 10 dias de luto, e eu já ia para a vida. O que me ajudava? Posso ir falando, Vanessa? Sim, sim, claro. O que me ajudava? A minha fé, a minha família e os meus amigos. 3 coisas que fazem a estrutura da minha vida inteira, entendeu? Então, com isso, nossa, eu saí, assim. Eu lembro que uma vez eu saí de uma perda e fui no salão de beleza, fiz umas mechas, fiquei linda, entendeu? Para ver um pouco do exterior entrar, né? Também no interior, Sim. entendeu? E me deu uma vontade de rebater aquela tristeza, de revolucionar, né? Porque os meus dias estavam ali subsequentes. As Uhum. horas estavam ali. O que eu ia fazer com aquelas horas depois de 4 perdas, entendeu? Algo de muito construtivo, certamente, eu pensava, entendeu? Então, eu voltava para as minhas alegrias. Oração, né? Fé, família e amizade. Amizades Uhum. profundas, amizades consistentes, família unida, entendeu? Então, assim, não tinha para ninguém. O que aconteceu é que eu fui viver mesmo, né? E aí dá, sim, uma ânsia, uma capacidade em você para sobrepor aquela dor, uma capacidade de fazer mais ainda, de ajudar mais os Uhum. outros, entendeu? Porque existiu uma ânsia em mim, e uma ânsia que devia ser da maternidade, e a maternidade Sim. ajuda, colabora, educa, se doa, Sim. né?
Então, vamos lá, eu fui exercer meus papéis, porque, olha, uma pessoa no mundo também não é só mãe, Uhum. é esposa, ela é filha, cidadã, profissional, né, amiga, Sim. entendeu? Então, eu fui exercer todos os meus papéis, tá? Então, eu tirei o foco, não é que eu tirei esse e fui para os outros. Existem vários outros. Nós temos um leque de possibilidades, né? De Só que é tudo funções. articulado, né? Articulado, você falou? É tudo articulado, não é uma coisa separada, né? Isso, exatamente. Elas não são justapostas assim, entendeu? Uhum. Então me alertava, entendeu? E ia com tudo, assim, para tudo que tem que ir e que fazer e que ser e que sonhar, eu fiz, entendeu? Eu fiz. Uhum. Sim. Tá? Então, você falou bastante desse apoio da família, né? Porque É. tem muitas pessoas enfim, os familiares acabam não entendendo, assim, muito sentido, assim, o sentimento que Uhum. passa ali por dentro de você, né? Até algumas pessoas falam, fica tranquila, vão vir outros filhos, né? É, é, Mas existe esse sentimento e esse entendimento de que é uma vida única, né? Uma vida insubstituível, aquela que é, passou. Ninguém vai, né? Outro filho não vai substituir aquele que foi, né? é. Então, queria que você contasse como que foi esse apoio, assim, aonde, né, você falou da fé, né, Uhum, dos amigos, e como é uhum. que foi, assim, essa questão dos familiares e tal, como é que era esse apoio que eles davam? Muita proximidade. Ninguém ficava falando disso, entendeu? Mas Uhum, muita proximidade, muito almoço, muito jantar, muito café, muito passeio, sim, entendeu? Muitas sim, conversas, muito animada, uma vida social, uma vida aberta, entendeu? sim. Tanto com os familiares quanto com as amizades, entendeu? Assim, Mas não porque eu fui loucamente atrás disso, é porque o amor em si desses dois grupos, família e amigos, né? Esse amor, entendeu? Leva você a essas atividades, entendeu? Uhum, A essa alegria, tá? Você tá em casa, você pode estar sozinha, ficou uma semana sozinha, você sabe que tem, eles estão ali. Você vai dar um telefone, você uhum, vai marcar um encontro, você vai até lá, você entendeu? Então, essa alegria do trabalho, penso, o meu trabalho, que eu sou psicóloga, é um trabalho que me dá uma enorme satisfação, mas uma enorme. Até eu falei, meu Deus, onde eu serei feliz? Não sei. É nessa, entendeu? É aqui, é nessa profissão de psicóloga que eu vejo agora, até mais pelo Instagram, como é possível colaborar, ajudar, dar um rumo, uma estruturada na vida de muitas pessoas, né? Então, o uhum, meu trabalho também me fez isso, entendeu? Inclusive, eu sim. entrei, apesar de psicóloga há muitos anos, eu entrei num projeto de um colégio e fui diretora, depois esse outras funções. Esse colégio, nossa, me tomou a vida, foi um projetaço. Foi meu filho. Foi um filho, entendeu? Tá tudo bem aí? Tá Não, é tudo. que foi o meu despertador aqui. Ah, tá. Então, esse colégio foi um filho, o meu trabalho são filhos, né? Entendeu? Eu sinto um enorme prazer de, às vezes, estar 11 horas da noite respondendo uma pergunta de uma seguidora, entendeu? Eu não consigo fazer responder, eu tenho que responder, tá? Porque parece que responder eu me realizo, né? Eu sei que eu ajudo, é um benefício de duas vias, tá? Eu ajudo e eu me realizo, você entendeu? Sim. Então, trabalho, para mim, tem uma conotação de alta realização, assim, Uhum, de viver, de se apropriar, né, de pôr no mundo aquilo que você sabe, você entendeu? uhum, Porque tem algo que você sabe um pouco mais do que os outros, né, em algumas áreas, que é isso, tem que ajudar uma parcela da sociedade que precisa disso que você sabe um pouco mais. Entendeu? Isso sim, anima, é animador. Então, trabalho, família, amigos, religião. muito bom. Ô, Lélia, e um outro ponto que é interessante a gente abordar é essa questão também da vida do casal, né? Uhum. Porque o que acontece sei lá, quando passa por esse processo e alguns casais, por exemplo, acabam, depois de alguns anos ali procurando, pesquisando, acabam, assim, percebendo que há alguma infertilidade em um dos dois e tal, É. e pode vir essa frustração.
né, de não ter filhos, pode gerar incompreensões entre o casal, porque, enfim, às vezes, sei lá, o desejo de um é tão grande que acaba culpando o outro por aquilo, acontece, né, é um processo que acontece. É. E tem um autor que ele fala algo bem interessante, que ele diz, né, que o casal ele deve pedir essa graça a Deus e depois procurar bons médicos, né, para ir investigar o que está acontecendo. Mas se os filhos não chegam mesmo assim, eles não devem deixar espaço para frustração, como você falava, né? É. Então, não há, pois, motivo para se sentirem fracassados nem para darem lugar à tristeza. Como que essa realidade impactou o matrimônio de você? Eu acho que não impactou nada. Nada, zero. Zero. Assim, nenhum momento me passou pela cabeça, eu imagino que nem da dele, entendeu? Alguma coisa relacionada com isso. Não, então é você, não é você, nunca, nunca, zero, entendeu? Então, tudo seguiu com normalidade, entendeu? Passando por uma dor dupla, né, das duas pessoas, dois supostos progenitores, né, entendeu? Mas, assim, com super normalidade, eu sei que tem histórias de casais que, inclusive, se separam. Eu já vi isso, tá? Se separam. Eu não consigo saber por quê, tá? Porque o casamento é esse enlace, né? Que deve suportar tudo. Como a gente suporta na vida, no casamento se suporta também. E segue-se em frente, entendeu? Se resolve. Nesse caso, não tinha resolução. Tá? Tem alguns problemas que tem resolução. Você faz isso, faz aquilo e chega numa solução final. Nesse não tinha, era alheio à nossa vontade, entendeu? Então, o casal ele foi feito para suportar as coisas juntos, entendeu? Sim. Então, zero, não teve nenhum problema. Tinha problema de outras coisas. Relacionamento normal, né? Isso, porque outras coisas. Esse não, entendeu? Então não teve nenhum lugar assim. Foi uma coisa muito normal, entendeu? Assim, dolorida, mas normal. Você entendeu? Isso foi isso que aconteceu. Super normal. Mas que mostra... Era um revés da vida. Oi? Sim. De certa forma mostra uma maturidade, né, do casal, porque, de certa forma, não saber enfrentar os sofrimentos que a vida que acontece, né, e que a gente não é uma coisa que a gente quer, mas que acontece, e essa é um tipo de situação que pode acontecer com o casal, mas tem N situações de sofrimento que podem aparecer também. Exato. E se o casal não souber levar isso, né, com maturidade, um apoiando o outro, né, realmente pode chegar a uma separação, como você falou, né? Mas eu acho que é a maturidade, entendeu? E é maturidade emocional do casal e o compromisso. Qual compromisso, o nível de compromisso que existe, entendeu? Porque não precisa abalar em nada. Muito pelo contrário, aliás. Aliás, pode promover uma maior unidade. Entendeu? Sim. Dois meio fragilizados pela dor que se vinculam mais. Né? Entendeu? Sim. E algo bem interessante que você trouxe também, Lélia, é essa questão de justamente você encontrar o seu lugar no mundo, independente da sua realidade, da sua circunstância. Né? De fato, se instalar na realidade, que é essa. Não posso ter filhos, o que eu vou fazer diante disso? Né? Então, só que muitas vezes essa parece que na teoria é fácil falar, né? Até tem esse mesmo autor que eu falei antes, ele fala assim, né? Que se os esposos têm vida interior, eles compreenderão, né? Que Deus os insta, né? Impelindo-os a fazer da sua vida um generoso serviço, né? Um serviço diferente dos que realizariam aquilo com filhos. Né? Então é diferente, mas igualmente maravilhoso. Né? Então as soluções, ele diz, né? As soluções concretas podem ser diferentes em cada caso, mas no fundo todos se reduzem a ocupar-se dos outros com afãs de servir, com amor, né? Então é isso que eu digo, assim, às vezes, sei lá, passando pela situação,
na teoria parece fácil, né? Mas como esse sair de si, assim, Uhum. né? Como é que essa Uhum. superação se deu na prática na sua vida? Porque, veja bem, você se casa, então você tem uma vida a dois. Em princípio, vem os filhos, isso é o que acontece mais regularmente, né? Não vem os filhos, ficam dois, tá? Dois não é muito, né? Dois é só dois, né? Eu fico pensando nas minhas amigas que têm filhos, numa hora dessa, eu tô deitada lendo um livro, tá no sofá, lendo um livro 2, 3 horas por dia, minhas amigas estão se batendo lá com, né, com filho, Para ler panela. 10 minutos. É, exatamente, é. Aí, então, você tem tempo, se você tem energia que você não gasta com com crianças, né, com filhos, com adolescentes, o que quer que seja, você não Sim. tem o que se dedicar, pensar, estudar, coisas dos filhos, entendeu? Então, você tem toda essa energia, de alguma maneira, acumulada, porque a gente tem energia, não sei se sou eu que tenho, Sim. Lélia, você não para, você vive ciscando, por exemplo, eu não paro, eu tenho energia. Então, você direciona, porque é muito bom, a saúde mental se baseia muito nisso, né? Você direciona para quê? Para uma causa, uma bandeira. Você tem que levantar uma bandeira. Não tem prole, levanta outra causa. Um ideal, você tem que ir atrás do ideal. Entendeu? E aí você tem tempo mesmo, tem disponibilidade. Agora tem que abrir essa disponibilidade que é pessoal. Talvez tenha gente que não abre, eu não sei. Não sei, entendeu? Ah, fica na vidinha, vai viajar. Volta. Ah, agora vai viajar de novo. Volta. Entendeu? Não, eu não. Eu acho que você tem Hum. que, aliás, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, que eu tenho achado que as pessoas, mesmo casadas, mesmo com muitos filhos, mesmo que trabalhem, tem que encontrar uma via para colaborar com pessoas que são menos favorecidas, né? Entendeu? Algo pelo que lutar, porque isso, inclusive, ajuda, é um bom exemplo para a educação dos filhos, que vem o seu pai e a sua mãe ajudando uma parcela da sociedade, com algum ideal, além do ideal da família. Tá? Além Uhum. do ideal da família. Sim, levar a família em primeiro lugar. Mas tem que abrir aí um canal, tá? De abertura mesmo, abertura a outro ser humano, aos outros, né? Que precisam. Então, foi isso que eu fiz. Tá? Eu fui porque eu tinha esse tempo, eu tinha essa disponibilidade. Eu estudo, gosto muito de estudar, mas estudar é muito para mim, é um gosto pessoal. E eu sempre achei que eu tinha que fazer coisas para o externo, né? Para pessoas, e sempre estive rodeada de pessoas, sempre estive. Entendeu? Tanto de amigos que estão no mesmo patamar que eu estou, quanto de pessoas que, de alguma maneira, precisaram de mim, porque eu digo que eu só sei fazer e falar, escrever, Uhum. falar, só sei fazer isso, escrever e falar, né? E aí eu vou assim enfim, faço isso, uso as estratégias, os recursos que eu tenho. Você entendeu? Sim. E usar essa disponibilidade de se voltar para fora te realiza de uma maneira ímpar, entendeu? Muito, realiza muito. Porque eu penso que eu podia estar aqui em casa, sossegada e assistindo filme, lendo livro. Até poderia, não tem filhos, com a pernas para o ar, entendeu? Mas não é digno. Não tem Uhum. dignidade numa vida folgada dessa. Você entendeu? Se eu Uhum. quiser, ela é folgada. Até de vez em quando eu caio um pouquinho na folga. Acho que é justamente por não ter filhos. Né? Assim, o final de semana prolongado, o feriado, entendeu? Mas não. Não, 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 porque não tem nenhuma nobreza, né, nesse comodismo, entendeu? E não realiza. Uhum. E eu vejo pessoas meio tristões, meio com a vida sem sentido, por ter essa vida esvaziada, muito voltada para si, e acaba que o seu Sim. interior fica sendo um pântano. Um pântano, porque Sim. o parado é perigoso, você entendeu? A vida é Sim. movimento. E quanto mais madura uma pessoa for, mais capaz ela é de ir para fora. Né? Não só Sim. ir para contribuir. Se a idade fizesse mais isso, nós teríamos solucionado muitos problemas, inclusive, entendeu? É bom para você que faz e é bom para o outro que precisa de você. Tem alguém precisando de você, entendeu? Então, Uhum. isso é maternidade, se você pensar bem. Isso é maternidade, que você Sim. quer cuidar.
Eu quero cuidar, eu sou meio mandona, sempre cuidei dos meus irmãos menores, né? E depois cuidei de pacientes na escola, cuidei de alunos, entendeu? Então, é isso que me faz feliz. E eu hoje estou plenamente realizada. Eu tenho alguns sonhos, ainda sonho. Eu não Uhum. vejo a hora de passar esse isolamento para ir atrás, né? Entendeu? Sim. Eu tenho sonhos para médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo, né? Entendeu? Então, isso mas os sonhos não são só para mim, tá? São todos voltados para Uhum. pessoas. Não tem coisa Sim. melhor, não tem coisa melhor, entendeu? Para você se melhorar, inclusive para quem tem depressão ou muita ansiedade, distúrbios emocionais, entendeu? É um dos melhores remédios, acoplado a eventuais medicações, mesmo, né, biológicas, ainda cabe e cabe muito bem, se ajusta muito bem essa ajuda, essa colaboração para uma parcela da sociedade. Uhum. Com certeza. É um risco bem grande, né? O casal que se depara com esse tipo de realidade se fechar, né, no próprio mundinho Isso, isso. e aí fica nessa, né? Como você falou, viaja, faz isso, É, faz aquilo, compra as coisas e tal, e compra. cair realmente numa vida sem sentido, né? Isso. Porque é isso mesmo, assim, a nossa vida só tem esse sentido quando a gente se doa, né? Quando a gente É, olha para o outro, né? Para de ficar é. ensimesmado, né? Exatamente. Se É, você é. pensar bem, toda mulher pode ser mãe, todo homem pode ser pai, mesmo não sendo pai biologicamente, você entendeu? Eu Uhum, acho que todos têm um quê de paternidade e maternidade dentro de si, ainda que não tenha uma filiação biológica, uhum, né? sim. E esse é um ponto até interessante porque tem casais que têm a tal da infertilidade temporária, digamos assim, enfim, levam um tempo para engravidar, né? E ficam também, às vezes, a própria ansiedade, o próprio foco naquilo de querer engravidar, Uhum. faz com que não consiga, É, né? isso. Engravidar, de fato, né? Então, eu penso que esse também é um bom exemplo para tirar o foco disso, né? Eu Sim. vejo muitos exemplos, até teve uma mãe de uma live que falou sobre isso, que quando ela casou, ela falou, não, eu casei para a família e tal, e aí foi viver para a família. E Uhum. daí passou ali uns meses e tal, não vinha filho, não engravidava e começou a dar aquele vazio, aquela casa, né? Uhum. E aí o marido dela falou, olha, você gosta tanto de estudar, vai fazer alguma É, coisa e tal, né? E é, foi aí que deu o é, start, assim, né? Então, é. um grande segredo também é esse, né? É, eu não digo, eu até não, eu nem digo mudar o foco, é que as mulheres que se casam e querem ter filhos, excelente, elas têm que viver, não desfocar, elas têm que focar nas pelo menos 5 dimensões que a vida tem, entendeu? Eu Uhum. não posso ter hiperfixação. A Sim, sim. hiperfixação talvez pode ser até um pouco neurótica, entendeu? Eu Uhum. tenho que balizar, mediar e assim a todas as frentes que a vida me traz, né? Nós temos vários papéis, entendeu? Você tem que fazer o melhor em todos os papéis, né? Sim. Supervalorizar um não vale a pena, não é saudável, não é maduro. A pessoa não se completa, ela não fica plenamente realizada, que tem muitas mulheres que depois, então, demora para ter filho. Tem filho, o filho é o ícone da vida dela. Tá? É o Deus. Uhum. A gente vê, meu Deus, é o deusinho, entendeu? Então aí Sim. todo o resto fica minimizado, né? Fica apagado, fica empalidecido, mas gente, a vida é muito. Inclusive, é muito bom para o filho que essa mãe olhe um pouquinho outros fatores da vida, entendeu? Ela vai ser mais saudável, né? Vai ser mais flexível, entendeu? Mais inteligente, mais criativa, entendeu? Mais leve, né? Se ela não tiver uma hiperfixação em um ponto da vida, né? Então, Sim. essas mulheres que têm, eu tive amiga assim também, quando elas tiraram, assim que elas foram, elas assim suavizaram, entendeu?
suavizaram essa Uhum. ânsia. Tudo, aliás, não melhorou só porque engravidou, melhorou a ansiedade, baixou, sabe? Ficou mais leve, ficou mais companheira do marido, entendeu? Ficou mais amiga Sim. das amigas, entendeu? Porque passa a viver de uma maneira saudável, sem a hiperfixação num ponto, né? Você vê onde vai a mente humana, ela faz isso, ela inviabiliza uma gravidez. É impressionante, né? A gravidez é um processo tão Sim. biológico, né? Fecundou, fertilizou, blá, 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 gravidez, né? E não, né? Não porque é ansiedade exagerada, exacerbada, né? Sim, exatamente. Olha, queria que você, pra gente não passar, porque como a gente começou um pouquinho mais Sim, tarde, pois é. pra gente não passar muito tempo aqui da Uhum, hora, né? É, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as mamães, né? Assim, mamães enfim, que perderam, né? uhum, Ou então as que estão nessa busca, tentando, né? As uhum, tentantes aí, as que de fato não podem ter filhos, né? Que, enfim, por uhum, motivos assim, não tem como. uhum. Então, o que você deixaria de mensagem final aí? Tá. Eu diria assim, gente, não existe, presta bem atenção, não existem mulheres inférteis. Se nós considerarmos que a maternidade não se limita à biologia, tá? Uhum, Existe uma máxima fertilidade plena, absoluta, criativa, diversificada para você exercer a maternidade, né? Então põe essa ânsia que é belíssimo. Todos os dons da maternidade, eles são espetaculares. sim. Cuidar, amar, proteger, ouvir, né? É uma enfermeira, é psicóloga, é médica, é meio tudo, assim, né? É motorista, é condutora de ideais, né? Entendeu? Então a Uhum, mãe tem um espectro, grande espectro e bonito, né? De dons. Mas se ela não tiver filhos, entendeu? Biológicos, primeiro que pode adotar, mas se não adotar, uhum, nesse processo oficial de adoção, né? Adota várias outras pessoas ao seu redor, né? Adota de uma instituição, assim, digo, de servir a instituição, de colaborar. Eu outro dia estava assistindo um episódio, um documentário que eu acho que é Quem Se Importa. Como tem pessoas no mundo, grupos de pessoas, fazendo coisas belíssimas, 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 surpreendentemente lindas para uhum, alguém, tá? Para os injustiçados que estão nos presídios, entendeu? Para quem não tem vaso sanitário em casa. Eu uma grande diversidade, né? E essas pessoas, elas dão testemunho de muita realização, que é o sentido da vida delas. O sentido da vida dessas pessoas é esse serviço voltado para alguma causa, né? Então, a maternidade não se limita à biologia, tá? Então, não precisa se entristecer e nem ficar paralisada, nem frustrada, e nem fracassada. Essas palavras são muito ruins, nada disso existe, entendeu? Então, a maternidade, ela ultrapassa a biologia. Nossa, ela chega longe, entendeu? Então, tira a ideia de infertilidade. Tira da cabeça a ideia, porque essa mulher é inteligente, tem capacidades, tem competências, né? Para o trabalho, para o próprio marido, para os familiares, para os amigos, entendeu? E para uma causa. Eu estou ultimamente pedindo para as pessoas levantarem alguma bandeira que é além da família, tá? É isso, é uhum. trabalhar quem que puder assistir, quem se importa, tá no YouTube. Um documentário Uhum. que está no YouTube que é muito bom. Dá vontade de a gente sair correndo já, fazer alguma coisa pelas pessoas. Esse é o recado. Sim. Não existe infertilidade. Vamos embora trabalhar, porque tem filhos por aí pelo mundo. Tem muita coisa para fazer, né, Lélia? Muita, É, enfim, esse é o grande sentido, assim, né? é, Se a gente se fecha na gente mesmo, no problema, enfim, a gente acaba desgastando até o próprio relacionamento
né, com o esposo, porque a gente não tá bem, né? Isso. E uma coisa também é isso que eu vejo que você falou, né? Esses apoios, assim, né? Você de fato se apoiar, né, em coisas importantes, né? Na sua fé, É. né? Na sua família, nas pessoas, nos seus amigos. Não ficar sozinha, Não, né? Não se isolar, né? não, não. Nem que não tenha filhos, nem que o problema não seja esse. Ninguém tem que se isolar, tá? O isolamento é esse pântano, daí fica na angústia, não sabe, daí vai tomar Sim. remédio, dá-lhe fluoxetina, entendeu? Não precisa, tem que ter uma fluoxetina natural, né? Uma religião, Deus em quem acreditar e servir, uma família para amar e ser amada, amigos, está feito na vida, entendeu? O que Sim. mais você precisa? O resto é acessório. Trabalho, ou dentro de casa ou fora de casa, o resto é acessório. Sim. Maravilha, Lélia. Olha, foi muito bom esse bate-papo aí. Obrigada por você dedicar esse tempo aí para falar, né, compartilhar a tua história, né, as experiências que você teve, até de superação, né, e poder ajudar de certa forma. Se a gente conseguiu aí alcançar um coração, né, que esteja assistindo agora ou vai assistir a gravação depois, para a gente isso já vale muito, né? Muito, Esse tempo que a gente muitíssimo. passou aqui já valeu, né? Muitíssimo. Olha, se tivemos alguma mãe que realmente tem alguma impossibilidade, né? Nossa, e olha, eu sou aberta no meu canal, tá? Se quiser conversar comigo lá no direct, né? Tá um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais, eu tô super à disposição, tá? Olha, que coisa boa. Não ser mãe é um corte num sonho, é um corte na carne, né? Mas o importante é pensar isso, é superável. Aliás, eu nem sei o que não é superável. Eu fico pensando que a capacidade humana é tamanha, né? Mental, assim, a alma humana, a pessoa humana é de uma grandeza tão espetacular que eu fico pensando que situação que pode acontecer para a pessoa não superar. Mas tem que ter esses elementos. Sozinha ela não supera quase nada mesmo, entendeu? Né? Então, essa é a ideia da mensagem, né? Exatamente. Entendeu? Ó, a Regina tá falando aí. A Regina falou muito bom, conheço a Regina. A Ah, Fran é? alcançou meu coração, olha que legal. Ó, pronto. Eu já vou dormir feliz. Né? A Eliane... Com certeza, nossa missão aqui foi cumprida. Exatamente. Apesar de tudo, né? Perdemos uns 15 minutos iniciais, ou 20, mas depois acabou dando, né? Gente, bom. que legal, Eliane. Quanta sabedoria. Ah, Eliane. Você vai muito deixar bom. aí no feed, que agora, ou no story? Agora eu já percebi ali que o Instagram mudou, então ele vai direto para o feed e o IGTV, né? Isso Então a mesmo. live já vai direto para o IGTV. Isso. Então vão poder assistir a gravação por ali e compartilhem, né, gente? Compartilhem essa live, porque às vezes, sei lá, quando a gente falou ali da divulgação, você acabou não lembrando, mas agora na live, né, assistindo, lembrou de alguém, né, que se fala, nossa, essa pessoa tem que assistir essa live. Então, compartilhem, né? Sigam a Lélia, quem não me segue também me segue aqui no Instagram. E assim a gente vai continuando esses trabalhos aí, né, Lélia? Sim, essa belíssimos. formação. Eu digo que é a sala do Instagram. Nós no nosso encontro do Instagram. Quero agradecer a Regina, a Eliane, a Lari, que, enfim, estão aí elogiando, né? Muito bom. E as demais que já passaram aqui, que eu não vejo mais. Que já passaram. Então, tá Maravilha, certo. então, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? E qualquer dúvida, como a Lélia falou, pode entrar em contato com a gente, né? Manda mensagem. Façam um print também dessa live e marquem, né? Marquem eu e a Lélia para a gente saber aí que vocês assistiram, o que vocês acharam, qual foi a chave aí que virou, né? Isso é importante aí para a gente que está trabalhando, né, no conteúdo e tal. É muito importante a gente saber, né, como que tá
chegando esse conteúdo no coração de Nas vocês, pessoas. para a gente poder continuar, né, Lélia? Exatamente. Gratidão também. Eu que agradeço, Regina. Então, tá bom. Gente, foi um enorme prazer, viu? Podemos falar de outras coisas aí na sequência, não é? Outros Com temas. certeza, Lélia. Né? Uhum. Tem muitos temas aí que a gente pode conversar, sim, com certeza. Uhum. Um beijo grande, então. Beijo grande, tá? Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau.